Entrou uma estudante de educação do campo agora, seja bem-vinda. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, Nathan. Isso, pode compartilhar. Antes da sua fala, eu vou querer mostrar o vídeo, tá? Mas tudo bem, pode deixar a sua tela, é bom que serve. Tá aparecendo agora ou ainda não? Tá aparecendo, agora apareceu. Beleza, pronto. Beleza? Aí chegaram mais duas pessoas aí, Erondina e Thalita. Opa, sejam bem-vindas. As duas são estudantes da matéria mesmo, de Luz, Ondas e Vida no Campo. Bom, eu vou fazer a abertura dos trabalhos aqui, tá bom? Queria dar primeiro boa noite a todo mundo. Meu nome é Natan Pinheiro, sou professor da licenciatura. Boa noite, Thalita. Tudo bom? Eu sou, para quem não me conhece, eu sou professor da licenciatura em Educação do Campo. Sou professor da licenciatura em Educação do Campo da UNB. Trabalho com ensino de física no curso, né? E essa atividade aqui é uma aula aberta de um dos componentes curriculares que a gente tem no curso, que é Luz, Ondas e Vida no Campo. Uma aula aberta porque a gente convida todos os interessados em assistir também, né? É a última aula aberta do curso esse semestre. Ao longo de todo o semestre, a gente fez aulas abertas tentando ajudar o pessoal que vai trabalhar com física na educação do campo a conectar o conhecimento de física com a realidade do campo, né? A conseguir fazer pontes do conhecimento de física com a realidade do campo. E uma das pontes possíveis de fazer é aproximar o conhecimento científico da cultura das pessoas no campo, né? E eu, pesquisando sobre isso, encontrei o trabalho do Vanderly, do professor Francisco Vanderly de Araújo, e acho que ele fez isso muito bem, né? Ele aproximou o conhecimento de física da cultura popular, mais especificamente de um tipo de manifestação cultural da cultura popular, que é o cordel, né? Que é uma manifestação típica do Nordeste. O professor Francisco Vanderly de Araújo, além de ser mestre em ensino de física pela Universidade Federal do Semiárido, ele é professor na educação básica em uma escola em Pereiro, no interior do Ceará, né? E ele fez um trabalho utilizando a linguagem do cordel em atividades de ensino de física nessa escola, né? Bom, e essa é uma possibilidade muito fértil, assim, essa aproximação da ciência com outras linguagens, né, da ciência com a arte, por exemplo, para tentar conectar a ciência com a cultura, né, das pessoas. E muitos artistas que trabalham com cultura popular, de uma certa forma, eles são educadores também, né? E isso acontece no Nordeste, em manifestações como o cordel, que o Vanderly vai nos trazer exemplos, e acontece por aqui pelo Centro-Oeste também, aqui nos arredores. E para trazer um exemplo disso, eu convidei para participar dessa aula aberta também o José Ferreira de Moraes, mais conhecido como Zé Padre, que é um poeta e cantador de um dos assentamentos onde a gente tem vários estudantes da licenciatura em Educação do Campo, que é o assentamento Vale da Esperança, em Formosa, né? Eu chamei o Zé Padre, ele falou que não ia conseguir estar presente ao vivo agora, né, por uma questão de conexão de internet, parece que ele ia estar também com a questão de trabalho por esses dias, mas ele teve a generosidade de gravar uns versos para a gente utilizar na abertura dessa aula. Então, eu vou começar essa aula trazendo um pouco a palavra do Zé Padre, tá? Queria só que alguém confirmasse para mim se está vendo a imagem dele. Sim, para mim está aparecendo. Tá. Tá aparecendo. Eu vou tocar, então, essa cantoria aqui que o Zé Padre gravou para a gente, para mostrar. E se vocês não estiverem ouvindo o áudio, por favor, me avisem que eu interrompo e faço de outra forma, tá bom? Bom. Aqui na casa da Sula, eu sou o José Ferreira de Moraes e estamos aqui no Vale da Esperança e vim para gravar o que você pediu e eu vou mandar para você, né? Então eu fiz uma música
falando sobre a entrada nossa triunfal aqui no Vale da Esperança. E no final fala da feirinha. Nós temos aqui, né? Está parado, mas nós temos ela. Então, Natan, lá vai, viu? Fazer, peça a permissão do Senhor, pra eu fazer tudo bem feito, com carinho e com amor. Trabalhar fazendo bem, não prejudicar ninguém, em tudo ser vencedor. Agora vou começar, vou contar nossa história, já pedi a permissão, recebi na mesma hora. Vou falar com confiança, o Vale da Esperança, quem foi, quem é agora. Eu sei que vocês se lembram, quando nós chegamos aqui, todo mundo era estranho, um de lá, outro daqui, só pensava negativo, eu tô tendo é prejuízo, eu vou mesmo é desistir. Mas outros aconselhavam, paciência, meu irmão, tudo no mundo é difícil, não é bem fácil não. Já estamos dentro da terra, vamos enfrentar essa guerra, com força e com união. E assim como rompendo, comendo arroz e feijão, de noite nós se juntávamos naquela reunião. E outros se reuniam pra trabalhar de vigia na ponte do verão. A luta que não foi fácil, vocês podem acreditar. Enfrentamos até pressão e outros querendo entrar. Sofreu mulher e homem, nós só nunca passou fome, mas sofremos pra danar. A luta que não foi fácil, vocês podem acreditar. Enfrentamos até pressão e outros querendo entrar. Sofreu mulher e homem, nós só nunca passou fome, mas sofremos pra danar. Quem era nós no princípio, quando nós chegamos aqui, chamavam nós de sem terra, somente pra se divertir. Hoje nossa felicidade vem muito lá na cidade, vem de lá e vim pra aqui. Agora vimos depois de tanta jornada, aqui na beira da estrada, debaixo desse pique. Pode ter chuva, pode ter serenopinho, todo dia de domingo pode vir, tem feira aqui. Tem feira aqui, tem feira aqui, pode ter serenopinho, todo dia de domingo pode vir, tem feira aqui. Essa aí é a palavra do Zé Padre, então. Eu, aliás, queria agradecer a Maria da Soledade, conhecida como Sula, que é estudante nossa, né? E ela que fez a comunicação, ajudou a gravar lá o vídeo dele cantando, né? E eu achei muito legal esse vídeo, porque ele mostra o Zé Padre contando uma história, né? Ele mostra contando a história do início do assentamento, ou seja, garantindo a preservação da memória daquela comunidade, né? Então, é por isso que eu falo, né, que, assim, eu acho que esse tipo de linguagem artística tem um potencial muito grande para a educação também. No fundo, ele deu uma aula aqui para a gente também, o Zé Padre, né? Ensinou sobre a história do assentamento e, de quebra, ainda falou do projeto da feirinha no final, né? Que é um projeto que também tem participação grande de estudantes do curso, da licenciatura em Educação do Campo. Inclusive, a própria Sula, que gravou esse vídeo, está fazendo o trabalho de conclusão dela de ensino de matemática sobre essa feirinha que eles, né, começaram a fazer lá no Vale da Esperança. Então, eu acho que mostra muito bem como pode ser um bom canal para ensinar e para preservar a memória sobre a história de uma comunidade. Mas aí a gente poderia se perguntar, mas física, né, ciência, essas áreas do conhecimento que às vezes usam uma linguagem tão dura, será que poesia dá para ensinar física também? E aí eu acho que o Vanderly vai ajudar a responder um pouco essa pergunta. Então, passo a palavra aí para o Vanderly. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação, tá? Boa noite, Natan. Boa noite a todos. Erondina, Gabriel Lucas, Mirelle, Tainá, Thalita,
que está nos vendo agora e o pessoal que vai assistir depois. Então, Natan, é um prazer enorme estar aqui conversando contigo e com esse pessoal aí do seu curso. Então, fiquei muito lisonjeado pelo seu convite e realmente espalhar a notícia aqui que eu participar desse momento, porque eu quase que nem acreditei, né? Porque eu sou do campo, eu nasci no campo, fui agricultor, concluí meu curso de física na agricultura ainda, né? Então, é um negócio que tá no sangue mesmo. Então, eu já, nos meus melhores sonhos, não imaginei um dia participar de um momento desse, né? E aí você me chamou, fiquei muito feliz quando eu li o seu convite. Então, eu resolvi fazer esse trabalho, como eu disse anteriormente, eu sou da agricultura, desde pequeno que eu tive contato com o campo, e cresci ouvindo cantorias, cresci aprendendo com esses professores, os cantadores eram nossos professores aqui no sertão, e comecei a gostar de cordel. E aí, no meu mestrado, eu fiz esse trabalho na linha de cordel. E a pergunta que você fez, esse trabalho, Nato, eu já apresentei em vários estados. Eu já estive em Blumenau com esse trabalho, Santa Catarina, já estive em Cariacica, Espírito Santo, já estive em Fortaleza. E assim, o impacto das pessoas que veem esse trabalho, já pensam isso, mas como assim? Física com cordel? O que tem a ver? Né? Física a gente costuma trabalhar só com cálculos e teorias malucas. Como que eu vou escrever isso em forma de cordel? O pessoal sempre se perguntou em relação a isso aí. Natan, eu queria só confirmar se você está vendo a minha tela amarela aí, com óptica em versos. Não, eu acho que faz assim, retira o compartilhamento e compartilha de novo a tela, que eu acho que como eu compartilhei em cima, deve ter saído. Pronto, agora apareceu, Vanderlei. Pronto. Eu preparei esse material porque eu vou falando e mostrando algumas coisas, né? E aí eu elaborei 4 cordéis, eu coloquei aqui o nome da disciplina, né? Luz, Ondas e Vidas no Campo, porque a gente vai estar sempre fazendo esse paralelo, o que o cordel tem a ver com isso. Então eu elaborei 4 cordéis. Esse foi o primeiro cordel, eu escolhi óptica. Por que óptica? Porque óptica é bem do nosso dia a dia. Só em fato de ver você já usa óptica, né? E no campo usa óptica de diversas maneiras. Por exemplo, eu sempre quis saber com meu pai como que se formava o arco-íris, e ele não tem explicação para isso. Até tinha uma explicação, só que é aquilo do senso comum, né? Porque esse pessoal do campo aprende no cotidiano. Ah, o arco-íris vai lá e bebe água da chuva, isso é mesmo verdade? Né? Então, eu cresci ouvindo muito isso. E na capa desse primeiro cordel aqui, eu já coloquei algumas coisas que tem a ver com óptica e, Natan, automaticamente com a sua disciplina, que obviamente, eu não tinha pensado nisso, eu pensei da óptica de uma maneira geral, mas aqui você já vê um senhor sentado, bem no campo mesmo, árvores aqui, a luz do sol vem, acidentalmente reflete no espelho, passa por um prisma e ele, nossa, vê aqui uma divisão de cores. Então, isso foi uma coincidência, essa imagem ter casado com óptica no campo, né? Era uma óptica em geral. Né? O segundo cordel é também uma curiosidade que a gente tem, que também está presente em todo lugar. Não só na vida das grandes metrópoles, mas também no campo. Quem nunca tem um espelho em casa? A gente não consegue sair de casa sem ajeitar ali o cabelo, sem passar um batom. E aí você vai de frente ao espelho com a camisa que tem um nome, no caso aqui o nome Davi, acidentalmente, entre aspas, né, você vê o nome do contrário. Mas que explicação óptica tem a ver com isso? Um terceiro cordel, que também vai de encontro, Natan, né, nesse caso aqui com ondas, né? O sertanejo sentado aqui, o chapéuzinho é clássico do sertanejo, né? Para se proteger do sol. E ele fica com interrogação aqui na cabeça, como que a imagem chega até a TV? Como que ele está assistindo uma coisa longe e essa imagem chega até a TV? Aqui já tem uma ilustração das ondas que vêm do satélite. Eu fiz uma referência aqui com óptica, porque isso a gente vê nos espelhos esféricos, que a luz vem, reflete no foco e tal. Mas aqui é muito mais ondas do que óptica, né? Que ele consegue ver a sua imagem na TV. E um quarto cordel, esse cordel aqui ele foi muito mais ilustrativo do que físico, né? Aquela coisa da poesia, o lado romântico da poesia, né? Aquele negócio de contar estrelas
E esse cordel é mais na linha de instrumentos ópticos, né? A gente fala do funcionamento de instrumentos ópticos, mas não é aquela coisa explicando como que o raio chega, porque que no telescópio aumenta, porque não é essa coisa física, é mais aquela coisa lúdica. Esse quarto cordel aqui foi muito mais lúdico. Então, essa foi a minha produção em cima da óptica aplicada nos cordéis. E aí, como utilizar o cordel no ensino de óptica? Né? Era o que as pessoas se perguntavam. Por que tu escolheu o cordel? Em que é que isso ajuda no ensino? Né? Além dessa parte cultural, porque no Nordeste o cordel é uma cultura, não se sabe o certo se o cordel é patrimônio nosso, se foi aqui do Nordeste ou se veio de Portugal, né? Algumas biografias falam que teria vindo dos portugueses, outras falam que não, o cordel é nordestino, e aí não se sabe isso até hoje. Mas um ponto principal, como você pode ver a imagem, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras, esse aqui é um dos pontos principais. O cordel, ele prende a atenção do aluno, né? Eu descobri isso ao longo das aplicações, porque os alunos mesmos relatavam, olha, é uma coisa diferente, nunca ninguém fez isso, em nenhuma disciplina, ainda mais em física. É porque, naturalmente, parece que aqui é bem interior mesmo, aqui é muito mais campo do que cidade, né? Uma cidade bem pequena, 18 mil habitantes, mas a maioria das pessoas moram na região de sítio. Eles já ouviram falar de cordel alguma vez na vida? E alguns nem sabiam como funcionava. E eu mostrei lá a questão do cordel, como se construía, a questão de rima, métrica, oração, isso de maneira rápida, né? Porque o intuito não era ensinar eles a fazerem um cordel, mas sim mostrar a aplicação do cordel no ensino. Então, esse é um ponto bem positivo que eu percebi. Ele prende a atenção do aluno, que é um desafio para a gente nos tempos modernos, né? Um outro ponto aqui, que também a gente precisa quebrar isso no ensino, principalmente na região do interior, principalmente no campo, essa parte aqui, ó, estimular a participação. Nós temos alunos que são bem tímidos e que pouco participam das aulas. Às vezes ficam com dúvida de perguntar, ficam com dúvida, não perguntam e acabam levando a dúvida para casa. E aí, quase ninguém tem um professor de física em casa para tirar as dúvidas, né? Então, essa é uma coisa que a gente percebeu no desenvolvimento desse trabalho que estimula a participação dos alunos. Essa era uma turma que pouco participava e a gente percebeu que nesse trabalho eles passaram a participar bastante. Natan, você está conseguindo me ouvir? Estou ouvindo bem, Vanderlei. Ah, beleza, porque tinha dado uma travadazinha aqui na tela, tranquilo. Tranquilo. Então, continuando aqui. Então, esse é um ponto que eu achei bastante positivo. Um outro ponto também, que o nosso trabalho, a gente usou teórico como Vygotsky, eu não vou falar aqui de Vygotsky, mas é a ideia de que a gente aprende por interação, por comunicação, né? E aí esse é um ponto muito legal que eu resolvi trazer para esse trabalho, era estimular o trabalho em equipe. Todos os encontros, até a própria avaliação a gente fez em equipes. E foi uma coisa que eles gostaram bastante, nessa questão de estimular o trabalho em equipe. Um outro ponto curioso, a gente já vê nessa imagem aqui atrás que a gente estava no pátio da escola, né? Nessa imagem aqui, a gente estava em frente ao auditório, né? E nessa outra imagem aqui, a gente já estava no outro pátio que tem perto de um palco de anfiteatro. Então, uma coisa que a gente achou também positivo foi esse ponto aqui. A gente acabou aqui conhecendo todos os ambientes da escola. E os alunos, a gente está em aula à distância agora, mas presencialmente, Natan, os alunos gostam de sair da sala. Seja para que for. Você vai, por exemplo, vai fazer um experimento. Você faz o experimento em sala, é um resultado. O mesmo experimento no laboratório, ele já gosta muito mais. Só pelo fato de ter saído do laboratório, só pelo fato de ter ido para outro ambiente, né? Então, o cordel, ele permitiu que a gente trabalhasse em todos os ambientes da escola. E aí, alguém pode perguntar, mas professor, como que eu vou aplicar uma prática? Você está usando um folheto aí, como que eu vou utilizar isso? A gente fez práticas também na própria sala de aula. A gente vai ver que os cordéis, vou até passar uma foto depois, eles são cheios de ilustrações, porque óptica é muito visual, muito desenho. Você olhando os desenhos, você consegue entender muitas coisas sem ter nenhum texto, só com essa linguagem que a gente chama de linguagem não verbal.
A gente fez um experimento aí, um pedaço de espelho, joga um laser aí, a gente vê a propagação da luz em linha reta, né? A teoria sendo aplicada, a prática sendo aplicada ali daquele conteúdo. A questão de desenhos também, eles começaram a desenhar melhor. Aí a aluna está desenhando aí a questão da câmara escura. E aí esse desenho tinha no cordel, e eu perguntei como que eles entendiam isso, como que essa imagem é invertida, por que ela é invertida? Então, só no fato de observar as linhas de propagação retilínea, eles conseguiram entender o porquê que a imagem é invertida. Aí já faz um paralelo com o nosso olho também, que isso acontece no olho, né? Então, trabalhando a óptica bem no dia a dia mesmo. Um outro ponto importante, como que foi feito a nossa avaliação? Quando eu apresentava isso, Natan, eu sempre perguntava, mas como que você avaliou esse negócio? Aplicar uma coisa, avaliar outra, da mesma maneira que eu fiz com os outros pontos, sempre em equipes. Né? E se perceber aqui, o único material de pesquisa deles é o próprio cordel. Nós achamos que esse cordel é autossuficiente para que eles entendessem aquele conteúdo. Né? E aí, no final, eu colhi alguns depoimentos deles. Quais os pontos positivos e os pontos negativos de trabalhar com esse cordel na ótica geométrica. E aí, aqui é um texto de um próprio aluno, né, que ele disse: o cordel tornou os conteúdos abordados mais compreensíveis, uma vez que utiliza uma linguagem simples e divertida. O cordel também possibilita isso. Você coloca uma linguagem simples e até poética, às vezes, né? Diz que os pontos positivos é dinâmico e é simples. Como eu disse, os alunos gostam dessas aulas diferentes. E um aluno até se atreveu, digamos assim, a escrever o cordel lá. Ele colocou assim: mestre Vanderly, com rimas motivadoras, você conseguiu instruir uma física encantadora. Tentei mostrar o quanto que tu me motivou. Imagina aí um dia eu ser escritor. Olha só, de repente você incentiva alguém a ser um Pablo Neruda da vida, né? Porque a gente pensa que profissão boa é só o quê? Direito, medicina, engenharia. Não é assim que funciona. De repente eu tenho um Pablo Neruda no meio de uma turma dessa. Parabéns, meu patrão, pela sua iniciativa. A física em cordel tem autenticidade nordestina, né? Não é uma coisa bem métrica, mas o que vale é ele ter tentado, né? Então, e aí eu fiz várias perguntas e que eles responderam, depois gerei gráfico, tudo esse trabalho completo está na dissertação, né? Eu não vou me detalhar isso não, que é horas e horas. Mas uma pergunta bem interessante, que eu acho que foi a pergunta-chave, a pergunta que eu mais gostei das respostas, foi essa questão número 7. Com a aula de física em cordel, você conseguiu compreender o conteúdo apresentado? Que esse é o grande desafio. Com aquele folheto, ele conseguiu entender o conteúdo. E aí, 32% dos alunos, que são 12 alunos da turma, disseram que sim, muito bem. 22 alunos, 59%, sim, bem. 8% regularmente, pouco e nada, ninguém marcou. Então, essa pergunta eu achei bastante interessante. Professor Vanderly, mas como que o que tem nesses cordéis? Como que eles foram feitos? Né? Poesia dentro dos cordéis. Se eu abrir o cordel, o que eu vou encontrar? E eu tirei uma foto de uma página de cada um dos 4 cordéis. Eu não vou mostrar todos aqui, o tempo é muito pouco. E o trabalho está na internet para quem quiser ler depois. Eu até ensino como imprimir, você pode imprimir, grampear e cortar. Algo totalmente simples e barato também. Aqui é a página 4 e 5, né, do cordel número 1, Princípios de Óptica Geométrica, onde eu escrevi, a gente chama de sextilha, que são estrofes com 6 versos, onde o segundo rima com o quarto e o quarto rima com o sexto, né? E aí a última palavra dessa estrofe tem que rimar com a última palavra dessa outra estrofe. Olha, predomina rima com lamparina. Você vê aqui assuntos rima com conjuntos, divergente rima com surpreendente. Não, eu escrevi dessa maneira, né? Existem várias maneiras de escrever cordel, mas essa é a maneira que a gente gosta mais e também é a mais simples, né? Você vê desenhos aqui de acordo com o que a estrofe diz, né? Aqui seria a classificação das fontes de luz, aqui seria os raios de luz se é divergente, convergente ou paralelo, e a estrofe se remete ao desenho.
Quando elas são pontuais, têm dimensão pequenininha. Em relação à distância, corpo que ela ilumina. Imagina uma sala gigante e a fonte é uma lamparina. A lamparina, só quem é do campo sabe o que é uma lamparina, viu, Natan? Acho que o pessoal da cidade nem vai saber o que é isso. Então, automaticamente, eu nem tinha conversado contigo, mas algumas coisas são bem direcionadas mesmo ao campo, né? E você vê que as estrofes condiz com os desenhos. Então, o cara lê a estrofe, olha o desenho. Isso aqui já é do segundo cordel que eu fiz, que é direcionado para espelhos planos e as leis da reflexão. Mas, professor, como que eu vou entender lei da reflexão rimado? Como que isso funciona? Das leis da reflexão, a primeira é genial. Raio incide e retorna, junto com a reta normal. E você já vê aqui, é desse lado. Pertencente ao mesmo plano de maneira natural. Né? A segunda lei entendemos como ela é bem atendida, o ângulo de incidência e o de reflexão pretendida, analisando percebemos que tem a mesma medida. Isso já mostra aqui. E assim vai. O professor pediu para falar que Narciso, você já pega uma parte histórica daquela parte de que Narciso olhava sua imagem na água, né? E eles gostam dessa... Vê que essas estrofes são bem históricas, né? Aqui fala do Narciso, aqui fala da Branca de Neve, espelho, espelho meu, quem nunca assistiu a Branca de Neve, né? Aqui fala que Arquimedes usava espelho para queimar os navios inimigos. Então você já pode pegar usando óptica, ao mesmo tempo utilizando a cultura da óptica, né? História da óptica e dentro da cultura de cordel. Tudo isso de maneira rimada. Aqui você tem estrofes do quarto cordel, que é direcionado a espelhos esféricos, que ele mostra as propriedades. Esse cordel já é escrito de uma maneira diferente, já são estrofes com sete versos, né? Cada verso é uma linha dessa, onde o segundo rima com o terceiro, com o quarto, desculpa, e o quarto rima com o sétimo, e o quinto rima com o sexto, né? Só questão estrutural mesmo, isso aqui não interessa muita gente não. Algumas propriedades vamos agora estudar, como um raio de luz, a um espelho encontrar, sendo côncavo ou convexo, é simples, nada complexo, entendo o que vai dar. E aqui ele mostra as propriedades bem direitinho, por exemplo, pela reversibilidade, se no foco um raio passar, ele mostra aqui, né? Ele vai paralelo ao eixo e assim vai se projetar. Nos faróis é observado, onde é bem aproveitado com a função de iluminar. Né? E aquele cordel que eu falei que era bem mais poético, não tem, digamos assim, ele é isso mesmo, bem mais poético, né? Não é bem físico, né? Você não precisa ser físico para ler esse cordel e compreender, ele é bem mais romântico, digamos assim. Né? Olha só, o que tem além das estrelas, eu me pus a perguntar, o que o meu olho não vê, alguém pode me explicar? Qual a forma da bactéria, o sangue da minha artéria? Como sei com precisão? O tamanho que o vírus tem? Essa pergunta cai bem. Vamos discutir, então? Para ver além das estrelas, o telescópio foi criado. Esse instrumento óptico por todos é admirado. Ele afora as emoções, quando as constelações de longe são observadas, homens aquecem as vidas, estrelas são oferecidas para suas belas amadas. Ao olhar num telescópio, ele encanta todo mundo. O longe parece perto, mesmo estando no profundo. Graças a esse instrumento, ele eterniza o momento quando o homem vê a lua, percebe que crateras tem, meteoros marcam bem toda a superfície sua. Quando o mundo é pequeno, o microscópio é usado. Tudo quanto é invisível, nele fica agigantado. É só ver nas oculares, seres unicelulares, fica nele destacado. Com essa grande invenção, é só prestar atenção, tudo fica detalhado. Né? Então, esse cordel é aquele que é bem mais poético mesmo. Então, a gente percebe, Natan, interessante que eu escrevi para mostrar como se aprende óptica com cordel, mas automaticamente está intrínseco na gente essa questão do campo e o tempo inteiro ele começa a bater com essa questão de interior, de campo mesmo, né? Aquela questão da lamparina no cordel. Né? Então, isso vai de encontro. Então, esse foi o meu trabalho, eu também escrevo cordel há um tempo, né? Tem esse livro aqui que eu vou fazer um jeito de mandar para
o Natan, depois manda seu endereço que ele vai chegar aí na sua mão. E para a gente finalizar esse momento, eu vou ler aqui rapidinho 3 estrofes desse livro. Nesse livro tem de tudo um pouco, eu falo muito do sertão, tem muita poesia do sertão, tem poesias sobre superação, tem poesias românticas, tem de tudo um pouquinho. E aí, sobre persistência, eu digo assim: viver é um desafio, perder faz parte da luta. Se quer vencer a disputa, só nade a favor do rio. Nesse mundo tão sombrio, busque amigos fiéis. Nossos medos são cruéis, lute dia, ano e meses. Se caíres 9 vezes, persista e levante 10. Se chegar à conclusão que o combate teve fim, nunca ache que é ruim fracassar na missão. Mire noutra direção, levando cada buraco. Se quebrar com cada caco, comece a reconstruir. E se for para desistir, desista de ser um fraco. Viver é superação, faça isso com vontade. Não desista na metade de esperar a ilusão. Quando fizer a lição, pegue firme na resposta. Revise cada proposta e jamais pense em voltar. Se a vida lhe desafiar, dobre o valor da aposta. É isso, Natan. Esse foi meu trabalho. Eu espero que tenha contribuído de alguma maneira com essa parte de cultura popular, explicando a óptica através do cordel. Como eu disse anteriormente, é uma cultura que está bem intrínseca aqui no povo do Nordeste. Muito legal. Parabéns, Vanderlei. Um trabalho muito bonito, assim. Muito bacana. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, viu? Alguém quer... Bom, abrindo para todo mundo aí, alguém quer perguntar alguma coisa para o professor Vanderlei? Se quiser, pode levantar a mão aqui, ou falar mesmo aqui, né? Ou se preferir me mandar mensagem também, se não estiver conseguindo falar aqui, se preferir me mandar mensagem pelo celular, pode mandar que eu faço a pergunta também. Bom, eu queria, enquanto o pessoal vai se animando aí, eu queria fazer um comentário também, uma pergunta. Fiquei querendo comentar várias coisas, na verdade, ao longo da sua apresentação. Mas, Vanderlei, uma coisa que eu pensei quando estava olhando, né, os teus cordéis especificamente, né, os cordéis que você produziu para esse trabalho, eu vejo que você teve que fazer um esforço assim, de aproximação de linguagem, sabe? Você escolheu essa linguagem do cordel, né, para chegar nos seus estudantes, mas como você ia falar de física, né, como você ia falar de uma área de conhecimento que tem uma linguagem própria também, eu acho que isso ficou marcado nos seus cordéis também, né? Por exemplo, tem essa coisa, muitas vezes nos materiais de ensino de física é muito importante as figuras, os diagramas, né, as ilustrações, as equações, e aí você inventou uma linguagem própria, uma terceira linguagem que é um cordel com os diagramas no meio, com as equações no meio, e que no verso faz referência à equação, no verso faz referência ao diagrama, né? Ou seja, no fim das contas, eu acho que você fez uma linguagem à parte para esse trabalho, assim, o que eu achei muito bacana, né? Eu acho que, olhando para isso, a gente pensa assim, que a tua linguagem de cordel ficou marcada pelo assunto que você estava falando, pela física, né? Eu queria te perguntar se você acha que o inverso aconteceu também. Se a física que você estava discutindo foi marcada pela linguagem que você escolheu. Se o fato de você ter escolhido trabalhar com cordel, por exemplo, e fazer essa forma de verso, te fez discutir outras coisas dentro do assunto de ótica, dentro do assunto de física, o que você acha disso? Se expandiu muito. Essa questão da linguagem é muito fundamental, né? Tanto que eles comentavam muito isso, mas como que você vai conseguir pegar uma linguagem técnica, científica, e levar isso para o cordel? Porque uma coisa é você fazer um verso lá, uma poesia falando de amor. Você coloca N palavras. Outra coisa é você rimar usando palavras técnicas da física. E eu tentei realmente, Natão, me esforcei muito para conseguir trazer essa linguagem do cordel para dentro da física. E alguns alunos até pediram para que eu fizesse cordéis de outros conteúdos. Não só de óptica, mas tente fazer de outros conteúdos. Eu acho que eles não sabem o trabalho que dá, né?
Tente fazer de outros conteúdos, porque a gente quer ver se a gente consegue entender os outros conteúdos também através desses cordéis, né? É como você falou, acho que surgiu aí uma nova linguagem, né? A física utilizando essas palavras que são bem típicas do cordel. Muito legal. Pessoal, palavra com vocês aí, com os estudantes que estão presentes. Alguém quer perguntar alguma coisa para o professor? Dar um pouco a sua perspectiva de estudante também, do que achou de um trabalho desse tipo também? Alguém quer fazer algum comentário? Acho que uma informação importante também, Vanderlei, esses seus cordéis, os estudantes que quiserem ter acesso depois, como? É procurando seu trabalho? Como é que é a sua dissertação? A dissertação tá na internet, né? É livre para qualquer pessoa lá imprimir os cordéis. E também podem entrar em contato comigo, que eu envio na hora, com o maior prazer. Eu fico muito orgulhoso em enviar esse material. Você pode até passar meu e-mail para eles depois, né? vanderleifisca@gmail.com. Mas ele tá no banco de dissertações da UFESA. A dissertação e o produto, que é só essa parte dos cordéis. Ensina até como imprimir, como você deve fazer para imprimir. Lá tem todo o material, né? Totalmente gratuito. Legal. Pessoal, enquanto vocês não fizerem nenhuma pergunta, eu vou perguntando aqui, que eu estou com várias questões também para o Vanderlei, mas quem quiser participar da conversa também, pode falar, tá bom, gente? Sintam-se convidados. Vanderlei, outra coisa que eu pensei quando eu estava olhando seu trabalho, é um trabalho muito legal para fazer interdisciplinaridade também, né? Por exemplo, só explicando aqui para a gente a construção desses cordéis, né? Deu para ver que tem muita relação com o conhecimento de literatura também, né? Você deu uma aula aí sobre métrica, por exemplo, e rima, né? Você chegou a fazer algum trabalho explorando essa dimensão da interdisciplinaridade, assim, conseguiu agregar, por exemplo, professores de outras áreas nesse trabalho que você fez na escola? Não, cara, não consegui. Eu acho que eu não sei, é até pesado falar isso, mas acho que eu estou na escola errada para fazer isso, sabe? Não é que eles não gostam de interdisciplinaridade, a gente gosta muito, mas essa parte do cordel mesmo é o tipo da coisa. Ou você gosta, ou você nem lê, né? E aí eu tive o azar, por exemplo, eu poderia fazer interdisciplinaridade muito bacana com português e com artes, né? Português e com artes, porque o português já trabalha essa questão de rima, de métrica, de contagem silábica, e o professor de português poderia automaticamente pegar esse próprio material, né, e mostrar isso para os alunos, como que foi feito a construção desses cordéis, né? O professor de artes poderia pegar essa linguagem não verbal, que o cara vê um desenho, já entende o que é que significa, e aplicar em artes. Mas, infelizmente, essa galera não comprou. Não é que não tenha comprado essa ideia, porque eles não gostam mesmo. Infelizmente, eles não gostam mesmo disso, né? Em outras escolas, olha, vê só, o professor de outra escola já pegou esse material meu para fazer isso. O professor de português de outra escola já pegou esse material. Olha, eu peguei seus cordéis, não pode pegar, os cordéis são públicos, né? É nosso, não é meu, não, é nosso. Eu peguei seus cordéis e trabalhei lá. Eu peguei um estofe de cada um, que eles são construídos de maneira diferente, né? E aí fui mostrar como que era construído, o que é uma cestilha, quem é que rima com quem, né? E trabalhou isso de maneira interdisciplinar. Fiquei muito feliz em saber disso. Então, realmente dá para trabalhar essa interdisciplinaridade. Muito legal. Às vezes tem uma dificuldade assim no trabalho de professor para o trabalho coletivo, né? Porque às vezes são tantas demandas também que o professor está lidando, Ah, né? sim, sim, sim. Enfim, também já tive situações de tentativas de desenvolver projetos interdisciplinares quando trabalhava em escola, né? Que esbarraram muito nessa coisa, assim, da rotina da escola ser tão corrida, de estar todo mundo também com, né? Tem isso também, tem isso também. Que às vezes as pessoas se apegam a um planejamento que já tinham, assim, e tem uma dificuldade de adaptar ele, assim, né, para novas situações. Nata Romênia levantou a mão, acho que ela quer falar. Estou vendo aqui. Romênia, por favor, pode falar.
Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, sim. Estou vendo sim. Eu estou com um probleminha na câmera, não estou podendo ligar, mas eu gostaria muito de falar para parabenizar o trabalho. Assim, eu sou apaixonada por ciência e arte, sou professora de física também, sou de Natal, sou doutoranda da UFRN, e eu trabalho com ciência e arte, mas a minha entrada é para o cinema. E eu conheci, né, eu me aproximei mais do cordel através de um amigo meu, Adaécio, não sei se vocês conhecem, que também trabalha com cordel e física. E quando eu vi a divulgação, eu disse, poxa, eu preciso ver esses cordéis. E eu estou apaixonada, eu vou usar nas minhas aulas, já estou pedindo licença também para usar. Agora eu fiquei arrepiado, professora. É, que bom, eu já ia perguntar também onde é que eu ia encontrar, né, seu produto, né, exatamente aquela parte lá dos cordéis, para que a gente possa usar com todos os créditos, né, eu sei que é muito difícil também construir todo esse trabalho, e eu senti um pouco na sua fala, quando você fala, né, acho que eu estou um pouquinho no canto errado, não estou conseguindo fazer direito, né, porque a gente sente um pouco essa resistência quando a gente fala que vai trabalhar com ciência e arte, e até Isso. mesmo o nosso aluno pergunta assim, não era aula de física? E agora é aula de cinema? Né? É aula de poesia, é aula de música, e a gente precisa estar falando com o nosso aluno sobre isso, porque ciência e arte é uma necessidade humana, né? Se construíram juntas, em coletivo. Então, é muito importante esse trabalho que você faz, né? E essa divulgação que você colocou aqui para a gente hoje. E eu pensando sobre isso, né, recentemente a gente está refletindo muito sobre a importância da relação, né, entre ciência e arte, essa importância da relação humana com a ciência e com a arte, e a gente fica muito triste de ver um momento de privação do acesso à cultura que o nosso alunado está tendo, né, especialmente nessa situação de condição pandêmica. Então, assim, eu acho que a oportunidade da gente divulgar esses nossos trabalhos, essas nossas pesquisas, para que chegue ao nosso aluno e que ele veja realmente a importância dessa discussão que a gente faz quando a gente fala de ciência e de arte, né? Que é uma construção humana, coletiva, que precisa, assim, estar dentro das nossas aulas de física. Fiquei olhando as fotos dos seus alunos e a gente fica lembrando das nossas experiências, né? Do que eu fazia com os meus alunos em sala de aula, né? Presencial, infelizmente a gente não pode fazer agora, de discussão com o cinema. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Com certeza eu vou acessar a sua dissertação para poder estar passando esses cordéis para os meninos, que eu acho assim que a gente precisa mesmo levantar essa bandeira e defender realmente o uso da ciência junto com a arte para que o nosso aluno passe a ter essa construção que a gente tanto quer, né? A gente fala, é um cidadão crítico, reflexivo, mas que não é só MRU, não é só, como você falou, né? Vamos falar de física, vamos falar de MRU, tal, não, vamos falar de ciência e arte, vamos falar dessa construção que é coletiva. Isso aí, parabéns. Professora, fico feliz demais com suas palavras, muito mesmo. Você não sabe o quanto, né? Em saber que gostou desse trabalho. E dizer também que eu gosto de fazer essa pessoa diferente. Inclusive, eu já trabalhei também em física, pedi até licença aqui o Natan para falar bem rapidinho aqui, física com cinema. A gente passou um trabalho aqui na escola para os meninos produzirem um filme, onde esse filme eles iam ter que encaixar conhecimentos físicos, era de natureza, físico, químico e biológico, e saíram trabalhos magníficos. Obviamente tivemos aquela resistência, como você bem comentou, que a gente sempre tem, né? Pessoas dizem, pô, mas vocês vão brincar agora, como que física vai se encaixar nisso? Mas no final é sempre resultados muito bons. A culminância foi bacana, a gente fez até um Oscar aqui, foi um negócio bem bacana. Eu fico muito feliz por você ter Que gostado. legal. Só para finalizar, e essas experiências, elas marcam muito os nossos alunos. Quando a gente Sim, sim. encontra eles depois, eles falam, poxa, eu lembro ainda daquela aula, daquela discussão, daquele filme, daquele cordel, daquela música, né? Então, isso aí são experiências que eles vão levar para a vida toda. Eu tô aqui pensando, né, vendo vocês, né, conversarem sobre essa relação assim entre física e arte, e me ocorre que acho que física ganha muito com a gente estabelecendo essa relação, né, ou o ensino de ciências ganha muito com a gente estabelecendo essa relação, por vários motivos, mas entre eles, né, um desses motivos eu acho que tem a ver com ajuda a gente a lidar com um dos problemas que é muito frequente no ensino de ciências, assim, e particularmente no ensino de física. Na minha opinião, né, na minha leitura, assim, ensino de física muitas vezes é trabalhado
é, de uma forma bastante abstrata e perdendo o vínculo com o sentido daquilo que a gente está trabalhando, né? Com a interpretação, né? Com o significado daquelas coisas, né? É muito fácil a gente se perder em abstrações, né? Sem fazer esse retorno à realidade, assim, né? Esse olhar para a realidade. E uma produção artística, uma produção artística que não mantém esse vínculo com o sentido não tem sentido, sendo um pouco redundante aqui. Ou seja, pela sua própria natureza, né, a produção artística ela lida com o olhar sobre o mundo, né, com essas interpretações sobre o mundo. Então, eu fiquei pensando sobre isso quando eu li, por exemplo, os seus cordéis, o Vanderly. Por exemplo, quando eu li aquele seu último cordel, né, dos instrumentos óticos, que aliás é o último tópico que eu trabalhei com os estudantes do componente curricular, também de Luiz XI e Vida no Campo, eu acho que eu discordo do seu comentário de que ele é menos físico do que os outros, que ele é mais poético. Pelo contrário, eu acho que pelo fato de estar lidando, né, com uma produção de poesia, você acabou sendo levado a tratar de uma parte da física que às vezes a gente relega ela, às vezes a gente não trabalha devidamente, né? Você trabalhou com o sentido, por exemplo, daquele, enfim, daquele tipo de conhecimento, do conhecimento, né, do que é um instrumento ótico, o que ele representa socialmente, qual que é a importância desse tipo de instrumento, né? A importância dele, por exemplo, com uma função de ampliar a capacidade de visão do ser humano, né? Tem um sentido poético nisso. E pelo fato de você estar lidando com poesia, você acabou sendo levado a discutir essa dimensão social de um conhecimento científico técnico, né? Então, eu acho que tem um pouco essa questão também. Eu acho que a gente se propor a fazer essa ponte entre ciência e arte pode fazer a gente lidar com outras dimensões da ciência que às vezes a gente acaba esquecendo, né? É muito fácil a gente ensinar instrumento óptico, por exemplo, falando só, sei lá, fazendo só uma conta de associações de lentes e como que essas associações de lentes vão produzir uma imagem ampliada ou reduzida ou coisas nesse sentido, né? Você acabou lidando com outra dimensão desse mesmo assunto, né? Bacana. É verdade. Pensando por esse lado, né? Eu ia só pedir aqui, Nathan, também, pedir sua permissão para pedir para a professora Romênia depois me mandar e-mail. Eu quero ver o que ela está trabalhando com cinema e arte, essas coisas que eu também gosto muito. De repente a gente desenvolve alguma coisa aí. Fiquei curioso também. Pode me mandar uma cópia aí desse Fiquei também. muito curioso. Sim, eu mando sim, eu falo com você por e-mail, eu compartilho a minha dissertação, que foi um mestrado profissional, então eu elaborei alguns produtos também, e agora no doutorado eu continuo trabalhando com ciência e arte, mas estou trabalhando com astronomia. Aí já é outra viagem assim muito massa, que envolve astronomia, envolve instrumentos que foram produzidos pelos astrônomos, pelos fotógrafos, né, pelos cineastas que na verdade foram usados em conjuntos, né? Então a gente vê muito legal essa parceria aí entre essas duas áreas. Muito legal. Pessoal, mais alguém quer fazer alguma consideração? Vanderly, eu vou passar a palavra para você se quiser fazer algum comentário final, e depois eu queria mostrar mais um videozinho aqui. O Zé Padre me mandou 2 vídeos, então queria encerrar com mais um videozinho que ele mandou. Por favor, Vanderly. Nathan, as minhas palavras finais são de agradecimento. É como eu te disse, eu sou do interior do interior. Tu imagina aquele canto que é bem interior mesmo. E sempre gostei de física desde criança, queria entender como que as coisas funcionavam. E às vezes perguntava para o meu pai, e as respostas são empíricas, aquelas coisas que eles aprendem, que aprenderam com o pai, que o pai aprendeu com o avô e por aí vai. E aí eu sempre quis ser eu pensava assim, talvez um dia eu consiga ser um professor do ensino médio. Aí depois da graduação comecei a gostar, fiz uma especialização em ensino, depois passei para o mestrado em ensino. Estou criando coragem de fazer um doutorado, não sei se ainda vou ter essa coragem, né? Mas aí você fez esse convite, eu fiquei muito feliz. Muito felizmente, então minhas palavras são de agradecimento mesmo pela oportunidade, e no que eu puder contribuir, no que eu puder ajudar nessa área de cordel, você pode contar comigo. Agradecer também à professora Romênia pelas palavras de elogios. Eu agradeço muito também você ter topado esse convite. Acho que
embora o momento tenha várias coisas muito ruins nesse momento, né? Mas eu estou tentando aproveitar assim, algo nesse momento para fazer contatos também, né, com pessoas que estão em outros locais, né, já que a gente está restrito a essa comunicação virtual, então vamos aproveitar, né, o alcance do virtual também para fazer contatos com a gente que está em outros lugares. E achei muito legal as relações que você fez também, né, com o contexto de educação do campo. Acho que foi muito produtivo para os nossos estudantes. Agradecer a Romênia também, todo mundo que participou, os estudantes participaram, os estudantes que ficaram aí entrando e caindo, né? O pessoal tem muita dificuldade de internet, né? A maioria são de zonas rurais, eu vi alguns que entravam e logo depois caía, né? E, bom, queria trazer aqui para finalizar, então, o nosso momento. Como eu disse, o Zé Padre, o cantador que mandou o vídeo que eu utilizei no início dessa aula, ele mandou um outro vídeo também, com uma outra música deles, que chama Nasci na Roça, e que fala muito desse conhecimento local, né? O Vanderly terminou aí falando que muitas coisas ele aprendeu ali na prática da vida do campo, né? E é exatamente disso que Zé Padre está falando nesse verso final. Então, acho que ele é ótimo para encerrar essa nossa atividade, que a gente está pensando em trabalhar educação com um público, né? Voltado para um certo tipo de contexto que é cheio e rico em seus próprios conhecimentos também, né? Então, a gente tem esse desafio de promover um diálogo entre esses conhecimentos escolares, né, entre a física, entre a ciência e os conhecimentos daquele meio. Então, vou trazer aqui a palavra do Zé Padre. Deixa eu projetar aqui. Está aparecendo a imagem? Sim. Então é isso. Vou tocar aqui. Obrigado, gente. E até o semestre que vem. Nasci na roça, na roça me criei, aprendi tudo na roça, na roça de tudo eu sei. Nasci na roça me criei, aprendi tudo na roça, na roça de tudo eu sei. Forma tu sobe, forma nuvem, a chuva desce, o agricultor conhece, não pode mais demorar. A terra está pronta, já está toda preparada, não está faltando nada, está na hora de plantar. Plantar semente, nasce tudo uma beleza, você vê a natureza fazer a planta crescer. Chega a colheita, nós tem nosso resultado, leva tudo pro mercado pra todo mundo comer. Nasci na roça me criei, aprendi tudo na roça de tudo eu sei. Nasci na roça me criei, aprendi tudo na roça de tudo eu sei. Tudo que tem no mercado vai da roça, tudo isso é coisa nossa, criado com a nossa mão. Tem a batata, melancia, rapadura, tem a carne, tem gordura, tem arroz e tem feijão. E todo mundo analisa, teve valor, e vestiu o agricultor no pescoço do medalhão. Nasci na roça me criei, aprendi tudo na roça de tudo eu sei. Nasci na roça me criei, aprendi tudo na roça de tudo eu sei. Ai, ai do mundo, se não fosse o agricultor, homem que Deus preparou para cuidar dessa nação, para dar comida, dar roupa, dar calçado, dar boleto, aleijado da igreja, a comunhão. O agricultor é um homem abençoado, pode ser justo ou culpado, na mesa não falta pão. Nasci na roça me criei, aprendi tudo na roça de tudo eu sei. Nasci na roça me criei, aprendi tudo na roça de tudo eu sei. Na roça de tudo eu sei, na roça de tudo eu sei. Obrigado, gente. Encerrar a gravação aqui.